Olá pessoal, dando continuidade então à série Quero Ser Aeromodelista no canal Hobby Popular Modelismo. Hoje nós vamos falar de carregadores, baterias do tipo LiPo e Life. Muitas pessoas não sabem como cuidar de uma bateria, por isso elas acabam durando muito pouco, principalmente as do tipo LiPo. Para a gente entender um pouco melhor sobre as baterias e para a gente saber um pouco mais sobre como cuidar delas, a gente vai falar um pouco dos parâmetros básicos das baterias do tipo LiPo, das baterias do tipo Life, alguns cuidados gerais que devemos ter com todo tipo de bateria e vamos falar um pouco dos carregadores também. Os parâmetros básicos de uma bateria que a gente precisa compreender são carga, as células da bateria e a capacidade de descarga. O primeiro parâmetro básico é a carga, e ela é normalmente expressa na unidade de miliampere-hora. A unidade de miliampere não é muito usual para a gente no dia a dia, mas eu acredito que a unidade ampere já tenha sido ouvida por você. Só para a gente entender a relação, 1000 miliamperes equivalem a 1 ampere. E a carga de 1000 miliamperes, por exemplo, equivale a uma bateria que suportaria manter uma descarga de 1 ampere pelo período de 1 hora. A partir da carga já é possível que a gente faça algumas contas de autonomia máxima que a gente pode extrair de uma bateria. Mas para a gente saber precisamente esse valor, a gente precisa saber a corrente média que vai ser puxada dela. E para fins de estimativa, a gente utiliza como corrente média a corrente média de funcionamento do motor. Nas especificações de cada motor, é comum a gente ver corrente máxima suportada pelo motor. A gente pode usar como valor médio de corrente ao longo de um voo a metade da corrente máxima. Então, para a gente determinar a autonomia máxima que a gente teria da bateria, a gente precisa saber desses dois valores, a carga e a corrente média puxada. Sabendo desses dois valores, a gente divide a carga pela corrente média puxada e o resultado dessa conta a gente multiplica por 60. E isso nos daria uma autonomia em minutos. Para exemplificar essa conta, vamos supor então que a gente tenha uma bateria que tem uma carga de 1 ampere-hora e a gente vai puxar uma carga de 1 ampere. Então a gente dividindo 1 ampere-hora por 1 ampere, sobra 1 hora. Multiplicando por 60, vai dar 60 minutos então de autonomia, ou seja, 1 hora. Já se a gente puxasse uma corrente de 10 amperes, a gente teria aqui 1 ampere-hora dividido por 10 amperes, nos daria então 1/10 de hora, que multiplicado por 60 dá então 6 minutos de autonomia. Isso é a autonomia máxima, mais para frente a gente volta nesse assunto. É importante também que a gente conheça as células da bateria. Toda bateria ela tem uma ou mais células, e essas células podem se ligar em paralelo ou em série. E esse tipo de ligação e o número de células afeta tanto a tensão quanto a carga da bateria. As células que são ligadas em série, elas têm como função elevar a tensão média da bateria. Isso acontece porque ela soma, as ligações em série somam as tensões de cada célula. E é comum a gente ver nas especificações um número seguido da letra S. Isso representa para a gente quantas ligações em série existem nessa bateria. Então, para exemplificar, se a gente tiver uma bateria 2S, ou seja, tem duas células ligadas em série, e cada célula dessa bateria, se tiver 3,7 volts, a tensão média total dessa bateria vai ser de 7,4 volts. Esse parâmetro do número de células ligadas em série acaba sendo muito importante, porque ele vai determinar a tensão da bateria e com isso a aplicação dela. Normalmente os motores e outros componentes, eles expressam a tensão operacional pelo número de células do tipo de bateria que eles requerem. Por exemplo, o motor 2822 requer uma bateria do tipo LiPo 3S. Então, dessa forma, normalmente é expressa a tensão média de funcionamento. Ao invés de dizer a voltagem, usa-se o número de células ligadas em série de um determinado tipo de bateria. Então, esse parâmetro ele é muito importante. Já as células ligadas em paralelo, elas têm como função elevar a carga total. Mas esse parâmetro acaba sendo menos importante porque a carga total da bateria geralmente está expressa na especificação. Então acaba sendo menos importante esse parâmetro. Por último, toda bateria tem uma capacidade de descarga máxima. Isso acontece porque dentro de toda bateria existe uma resistência. E à medida que passa corrente por uma resistência,
é produzido calor, e as baterias elas não suportam muito calor. Então, de acordo com a resistência interna da bateria, é determinada uma descarga máxima que ela suporta. E a capacidade de descarga é representada por C nas especificações. 1C quer dizer que ela suporta uma descarga de uma vez a carga. Ou seja, se uma bateria tem 1000 mAh de carga, ela suportaria então uma descarga de 1 A. Já uma bateria também com 1000 mAh, com 25C, suportaria então uma descarga de 25 A. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das baterias do tipo LiPo. Essas baterias são as mais comuns no aeromodelismo, porque elas têm alta capacidade de descarga e por causa disso elas normalmente são usadas para alimentar motores e equipamentos eletrônicos que trabalham com correntes elevadas. Cada célula desse tipo de bateria tem em média 3,7 volts. Eu digo média porque esse valor vai variar de acordo com a carga que ainda tem disponível em cada célula. Quando uma célula está totalmente carregada, ela vai ter então 4,2 volts e quando ela estiver totalmente descarregada, ela vai ter 3,2 volts. Então ela oscila entre esses dois valores e a média desses dois valores é justamente 3,7 volts. E nessa tabela aqui a gente pode ver as tensões média, máxima e mínima das baterias do tipo LiPo de acordo com o número de células que elas têm ligadas em série. Aqui a gente tem 1S, 2S, 3S e 4S. Um cuidado muito importante que a gente precisa ter com as baterias do tipo LiPo é não permitir que cada célula ultrapasse 4,2 volts ou caia abaixo de 3,2 volts. Caso isso ocorra, elas sofrem danos irreversíveis. Normalmente, quando isso ocorre, elas sofrem um inchaço e perdem capacidade de carga também. É importante que a gente use as baterias do tipo LiPo sem permitir que elas atinjam a tensão mínima. Vamos supor que a gente tivesse uma bateria LiPo 2S e a tensão mínima dessa bateria seria de 6,4 volts, tendo então cada célula 3,2 volts. Mas vamos supor que essa mesma bateria tivesse um desbalanceamento de 0,2 volts, ou seja, uma célula vai ter 0,2 volts a mais do que a outra. E nessa mesma situação, em que a tensão total da bateria for de 6,4 volts, a gente teria então uma célula com 3,3 volts e outra com 3,1 volts. E o que ocorre é que essa segunda célula, que está com 3,1 volts, já estaria sofrendo danos irreversíveis, como a gente viu anteriormente. Também para evitar esse tipo de problema, é muito importante que a gente faça o balanceamento das células da bateria. Quase todo carregador tem essa função de balancear as células. E o que ele faz é equalizar as tensões das células da bateria. E é interessante a gente fazer esse balanceamento a cada 2 usos. E como a gente viu anteriormente, é interessante que a gente nunca permita que a bateria sofra uma descarga completa. Então é interessante a gente usar uma margem de segurança. Anteriormente a gente calculou a autonomia máxima, que seria o valor de tempo que a gente levaria para descarregar completamente a bateria. Então, é interessante que a gente pegue aquele valor da autonomia máxima que foi calculado anteriormente e multiplique por 0,7. Assim a gente vai ter uma autonomia segura. Um recurso simples, mas interessante, que ajuda muito a controlar a autonomia, é usar um timer que muitos rádios digitais têm. Você calcula a autonomia máxima e a autonomia segura de uso, e você pode configurar nesse timer no rádio o tempo que você calculou. Ao final desse tempo, o próprio rádio vai soar um alarme indicando que está na hora de pousar. Outro recurso ainda mais simples é utilizar um buzzer, como esse da foto. Ele nada mais é do que um leitor de tensão de cada célula da bateria, e ele soa um alarme quando a tensão de alguma das células atingir um valor estabelecido. Outro tipo de bateria que também é muito utilizado no aeromodelismo são as baterias do tipo LiFe. Elas normalmente sofrem menos queda de tensão com a descarga e são capazes de manter uma carga por mais tempo. Então elas normalmente são indicadas para alimentar rádios e receptores que normalmente usam correntes menores e requerem mais uniformidade de tensão. A tensão média de cada célula desse tipo de bateria é de 3,3 volts. E diferentemente das baterias LiPo, elas teoricamente podem sofrer descarga completa. Agora nós vamos falar um pouco dos cuidados gerais que a gente deve ter com todo tipo de bateria. Como já foi dito anteriormente, o aquecimento é extremamente degradante. E quanto maior a descarga,
maior o aquecimento. Segundo o manual da maioria das baterias, elas começam a se danificar quando passam de 49 graus Celsius. Repare que 49 graus Celsius é uma temperatura baixa. Então, isso mostra o quanto o calor é degradante. E é importante ficar atento porque normalmente a capacidade de descarga máxima informada pelo fabricante normalmente gera um aquecimento maior do que 49 graus Celsius. E por isso é importante usar as baterias com a margem de segurança. Usar uma bateria que suporte mais descarga do que o seu sistema vai puxar. Uma dica prática para que você possa testar se você está sobrecarregando ou não suas baterias é comparar a temperatura da bateria após o uso com a temperatura da sua testa. A temperatura da testa normalmente é em torno de 36, 37 graus Celsius. E se essas temperaturas forem parecidas, quer dizer que você está utilizando corretamente a bateria. Além da sobrecarga, outro motivo que reduz muito a vida útil da bateria da maioria dos modelistas é guardar as baterias totalmente carregadas ou totalmente descarregadas. Se você ler o manual da bateria, você vai ver que é indicado que se guarde as baterias sempre em meia carga, sempre em 50% da carga. E para facilitar isso, alguns carregadores têm a função storage, que já deixa a bateria com a tensão correta para armazenamento. Para facilitar então o armazenamento, as baterias do tipo LiPo elas são normalmente guardadas com as células entre 3,7 volts e 3,85 volts. Então, se você mantiver as células da sua bateria entre esses valores, você vai dar a ela uma vida útil maior. Já as baterias Life, você pode guardar ela mantendo as células com 3,3 volts. Essas baterias, principalmente a do tipo LiPo, elas são muito parecidas com baterias de celular. E eu acho que todo mundo já viu algumas notícias de baterias explodindo, pegando fogo de forma espontânea. Então isso mostra o quanto elas são perigosas e quanto que a gente precisa ter cuidado com elas. E por segurança, é muito importante que você guarde suas baterias em local protegido do calor, de objetos cortantes e de forma que não há nada que possa fechar curto nos contatos. Uma forma barata e segura de armazenar as baterias é colocá-las dentro de um tijolo de cimento tampado com uma cerâmica. Assim, se por algum motivo uma dessas baterias pegar fogo ou acontecer qualquer coisa, o incêndio vai estar isolado ali e não corre risco de provocar um incêndio na sua casa ou em qualquer lugar que você guarde suas baterias. E agora nós vamos falar um pouquinho dos carregadores. É interessante que a gente dê preferência aos carregadores digitais, que são aqueles que permitem que a gente visualize a tensão de cada célula da bateria e assim fica mais fácil tanto guardar ela quanto avaliar o uso. Além disso, é importante também optar por um carregador que faça o balanceamento das células. A maioria dos carregadores de bateria feitos para os aeromodelistas funcionam com 12 volts e normalmente eles vão sem fonte. Esses carregadores normalmente vão sem fonte porque eles são pensados para que você possa fazer a carga das suas baterias sem depender de uma tomada, para facilitar que você possa fazer a carga das baterias no próprio local onde você for utilizá-las. E isso permite então que você utilize uma bateria de carro, por exemplo, como fonte para funcionar seu carregador. Mas é importante tomar muito cuidado, porque como já foi dito, as baterias são muito perigosas e elas não suportam calor. Mesmo que o motor do carro esteja desligado, provavelmente haverá calor dentro do capô. E isso aumenta consideravelmente a chance de incêndio. Então, não deixe o carregador e bateria dentro do capô. Para você utilizar a bateria do carro, é interessante que você use uma extensão do cabo que se liga até a bateria, para que você deixe tanto o carregador quanto a bateria longe do carro, numa distância segura, de forma que, se houver algum acidente, se a bateria pegar fogo ou algo, não vai pegar fogo no carro, não vai oferecer risco a ninguém. Você pode também utilizar uma fonte de 12 volts de tomada para ligar seu carregador, mas também é importante tomar muito cuidado, porque todo carregamento representa um risco, independente de você usar uma bateria de carro como fonte ou uma fonte de 12 volts de tomada. Então é importante que você faça o carregamento sempre em local seguro. É importante também que você utilize uma fonte apropriada para o seu carregador, caso você vá usar uma fonte de tomada. Não adianta você comprar o carregador mais potente do mundo se você for utilizar uma fonte velha de roteador. Se a fonte não tiver potência suficiente para entregar para o carregador, ele não vai conseguir funcionar. Então, é importante que a sua fonte ela seja capaz de oferecer mais potência do que o carregador precisa. Normalmente, os fabricantes de fonte não informam a potência, eles normalmente informam nas especificações a corrente máxima e a tensão
da fonte. Então, para a gente saber a potência, se ela não estiver escrita direto na especificação, basta a gente multiplicar a tensão pela corrente. Então, se a gente tiver uma fonte que funciona com 12 volts e é capaz de entregar 5 amperes, quer dizer então que ela tem 60 watts de potência. Mas é importante também ter muita atenção, porque as especificações dessas fontes mais simples e menores, elas costumam ser bastante mentirosas. Então, se você precisar de uma fonte com 60 watts e comprar uma fonte com 60 watts, bem provavelmente você ainda vai ter uma fonte com pouca potência para o que você precisa. Então é bom utilizar uma fonte bem potente. Uma fonte que é barata e tem bastante potência é a fonte do tipo ATX, que é uma fonte de CPU. Você pode fazer uma adaptação rápida e fácil nela para que ela funcione ligando direto na tomada. Eu vou deixar um link na descrição que ensina a fazer essa adaptação rapidamente. E esse tipo de fonte é barata e eu recomendo que você utilize esse tipo de fonte, porque se hoje você tem um carregador mais simples, se um dia você quiser trocar para um carregador mais potente, essa fonte vai aguentar. Aí você não vai precisar comprar 2 equipamentos, não vai precisar comprar o carregador e fonte, você já vai ter a fonte. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima.